Nós iniciamos na semana passada falando sobre a importância da paternidade, da maternidade espiritual, como meio de Deus para a preparação da próxima geração, não só para preparar a próxima geração, mas também para alinhar a igreja para o desafio desse tempo presente. Nós mencionamos alguns textos de referência. Lógico que eu não vou ler todos, mas eu quero que você abra aí Romanos, capítulo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Quando já abriram aí, diz amém. Então, vamos ler todos juntos? Eu sei que tem um montão de tradução aí, mas não tem problema não. Romanos 8, 15. Porque não recebeste que isso? Oi. Deus tenha misericórdia de nós. Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16. Atenção, 1, 2, 3. Tudo bem, essa aparente confusão aí é porque tem traduções diferentes aí, mas é bom que a gente leia, porque a leitura ajuda na memorização. É bom que a gente leia, porque a leitura, o manusear as escrituras, nos dá habilidade para encontrar os textos, ficar na dependência de telão, né? Então, graças a Deus que a gente conseguiu ler. Mas no momento que fomos salvos, quando fomos redimidos, a condição que nós vivíamos sem Deus, nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo, no qual, por causa desse Espírito que está em nós, nós podemos clamar Abba Pai, que é uma palavra do aramaico que significa meu paizinho. Então nós citamos alguns textos de referência, dentre eles esse texto aqui, e aí nós entramos aqui no assunto, falando sobre os benefícios da paternidade espiritual. Abordamos ainda na semana passada o primeiro tópico, afirmando que a paternidade espiritual ela traz maturidade. Quando eu estou falando paternidade, quando eu falo paternidade, está embutido também a maternidade, esse cuidado, esse mentoreamento, né? Paternidade e maternidade espiritual, ela produz, ela gera maturidade. Citamos também alguns textos. Efésios 4,13, eu vou ler aqui, diz: até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Quando nós falamos que a paternidade ou a maternidade espiritual gera maturidade, nós citamos esse texto, citamos um outro texto, e o que nós falamos, e vou reafirmar, é que a perfeita varonilidade, que significa madurez, significa homem perfeito, esse padrão é alcançado pela ação, pelo exercício da paternidade espiritual em nossa vida. Que o texto está dizendo aqui, que a medida da estatura de Cristo é o limite da maturidade que o Senhor deseja que a gente alcance. O limite da maturidade que Deus espera que a gente alcance é a medida da estatura de Cristo. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais maduro eu sou. Quanto menos eu me pareço com Jesus, mais criança eu sou. E a gente pode ver o quanto a gente se parece com Jesus nas questões do cotidiano, né? Quando a gente reage a uma controvérsia, como a gente reage, né, alguma adversidade, né, alguma afronta. Então, assim, o dia a dia, nós passamos por várias situações
que demonstram o quanto a gente tem de Cristo em nossa vida. Bom, a gente cantou aqui hoje, né? Mais de ti e menos de mim, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Quando é que eu sei que eu tenho mais de Cristo e menos de mim, né? E o dia a dia vai dizer. Eu lembro de um livro antigo, e quando eu li esse livro na época, eu li novo na fé, mas ele me marcou tremendamente. Possível que alguém aqui já tenha lido esse livro. O título dele é Em Seus Passos, que faria Jesus? Quem já ouviu falar desse livro? Então, a medida da estatura de Cristo é o limite da maturidade que nós devemos alcançar. E nós falamos aqui também semana passada, baseado em 1 Coríntios 3, verso 1 ao 3, que alguém que é maduro, ele não vive em ciúme e contenda. Que também uma das maiores características de uma pessoa madura é aquela pessoa que não é tendente ao ciúme, né, ao desejo exclusivista, né, a pessoa que não é movida por ciúme e não é uma pessoa contenciosa, vive brigando por qualquer coisa, uma pessoa iracunda, né, uma pessoa madura, ela não manifesta ciúme e nem contenda. Amém? E aí hoje a gente vai falar sobre o segundo tópico, que a paternidade, ela transfere modelo de vida, modelo de obra. Nós somos tendentes a sermos influenciados pela capacidade das palavras, pela eloquência de quem comunica. Isso é um aspecto positivo, mas não é determinante. Por que eu digo isso? Que é um aspecto positivo, mas não é determinante. O que é determinante é o caráter. O caráter é o ser, aquilo que você é. Então a gente não pode se impressionar com alguém que comunica bem, que é eloquente nas suas exposições, quando essa pessoa não tem um caráter sólido. Alguém disse que a autoridade legítima, uma autoridade genuína, ela vem do caráter. Você conhece, eu também conheço, infelizmente, homens habilidosos, homens capacitados que desmoronaram e afetaram negativamente a vida de outros porque não tinham um caráter alinhado com aquilo que ele fazia. Então, pai espiritual, ele tem a responsabilidade, ele tem o dever de transferir para os seus filhos espirituais, filhos físicos, um modelo de vida. 2 Timóteo 3,10 diz assim, Paulo instruindo a Timóteo, ele diz: Timóteo, tu tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, amor e perseverança. Ou seja, você não tem seguido apenas o meu ensino, porque tem uma massa de gente seguindo um ensino online, ensino virtual, nunca tocou, nunca ouviu, nunca sentou perto. Mas Paulo está dizendo aqui, Timóteo, você tem me seguido num sentido pleno, não apenas naquilo que eu ensino, naquilo que eu falo, mas tu tem seguido também o meu procedimento. Tu tem seguido o meu propósito, fé e amor. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 8, é um texto que a gente tem falado aí muito sobre ele nesses dias. Davi instruindo a Salomão para sucedê-lo no trono, dentre tantas outras coisas boas que Davi disse, ele está dizendo aqui assim: tu, pois, meu filho, conhece o Deus do teu pai. Irmãos, escuta, você não pensa que teu filho vai se sentir animado a seguir a Deus? Você não pensa que teu filho vai se sentir motivado a seguir a Jesus e a sua doutrina apenas pelo ensinozinho do meio? Não vai não. O fator determinante para o teu filho amar Jesus ou amar o mundo, ele vai ver em você. Isso nos responsabiliza muito. Inclusive, infelizmente, às vezes nós vemos pais que desconstroem até os ensinos que o filho recebe.
Quantos são pais de filhos pequenos aqui? Levanta a mão. Espera aí, baixa a mão. Espera aí. Quantos são pais de filhos adolescentes para baixo aí? Levanta a mão. Vou dar uma agenda para vocês já para a gente conversar. Eu tenho estado nesses dias, eu nem diria com o meu coração fervendo, com o meu coração pegando fogo, para a gente compartilhar umas experiências pessoais, fundamentar alguns princípios. Podemos orar ao Senhor, mas o pai, ele é um espelho para o filho, né? Eu sei que tem esse engano, o pai que terceiriza o discipulado do filho, né? Vai falar com o teu líder, né? A responsabilidade principal do cuidado espiritual dos nossos filhos é nosso, amém ou não amém? Amém ou não? Você concorda? É nosso, e os demais fazem o quê? Os demais cooperam conosco, mas a responsabilidade principal é nossa. O MEI, parabéns pelos irmãos que atuam lá no Ministério de Ensino Infantil, é uma iniciativa brilhante, fantástica, mas a responsabilidade principal em inculcar a palavra do Senhor nos filhos é dos pais, ou são dos pais, amém? Bom, o pai espiritual, ele deve ser um modelo inspirador. Há um ditado que a gente conhece, um ditado diz assim: vivendo e aprendendo, né? A gente vai, poderíamos fazer a adaptação para ficar mais redondo, dizer assim: convivendo e aprendendo. Os filhos normalmente, eles imitam, eles copiam aquilo que eles veem em nossa vida, não apenas naquilo que nós falamos. Há 3 verbos, você vai encontrar aí no Novo Testamento, 3 verbos que definem a forma como Jesus discipulou, ou como Jesus formou os seus discípulos. Não sei se vocês lembram, repita comigo, diz assim: vinde a mim. Jesus disse isso? Disse ou não? Ele disse: vinde a mim. Agora, depois ele diz: vinde após mim. Depois ele diz: ide. Diz assim: vinde a mim. Paulo falou algo similar. Paulo diz assim: sedes os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não tinha medo, apesar de estar na sua humanidade, ele não tinha medo de se colocar como exemplo, como modelo, de ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não olhe para mim, olhe para Deus, olhar para você mesmo, tem que ver Deus através de você, não é isso? Se o padrão está um pouco baixo, vai se quebrantar, vai buscar a Deus, vai jejuar, vai chorar, vai contemplar o Senhor, para refletir a sua glória. Então, Jesus: vinde a mim para quê? Vem atestar de fato quem eu sou. Depois, vinde após mim. O vinde após mim é o seguinte: enquanto eu vou fazendo, vocês vão aprendendo, porque é fácil você dar uma instrução e falar: vai lá e faz, não é isso? Vai lá e faz, mas vinde após mim, vocês vão ver como eu expulso o demônio, vocês vão ver como eu confronto a hipocrisia da religião, vocês vão ver como eu trato com a injustiça, com a perseguição, com a maledicência. Vinde após mim. Depois diz: bom, lição dada de forma plena, agora vocês podem ir, vai e façam discípulo. Então, paternidade, ela transfere necessariamente um modelo de vida, amém? Há um outro texto, anota aí, 1 João 1, capítulo 1, olha o que esse texto diz assim: o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Repita comigo, diz assim: o que temos ouvido, diz o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto. Só ouvir é necessário? Não, nós precisamos ouvir e nós precisamos ver, amém? Bom, paternidade transfere modelo de obra. Às vezes nós nos preocupamos, e aí a questão que surge é essa: será que essa pessoa está transmitindo a visão na mesma clareza, no mesmo padrão que ela recebeu, ou já entrou um pouco de leite nessa água? Paternidade, a paternidade, ela transmite um legado, transmite um modelo da visão, da obra.
Primeira Crônica, lá na instrução de Davi a Salomão, Segunda Crônica, 28, verso 11 e 12, anota aí depois você lê, precisa a gente abrir para ler. O texto diz que Davi deu a Salomão a planta, repita comigo, a planta. O que é a planta? O que é a planta? A planta são as medidas exatas, as medidas nos seus detalhes da construção do templo. Então Davi deu a Salomão a planta do pórtico e tudo quanto tinha em sua mente. Jesus diz que aqueles que creram nele, fariam obras maiores do que aquela que ele fez. Vê se está aqui. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É lógico que aqui, Jesus está falando de um modelo. Sabe os fiéis que andaram com ele, que eles, vinde a mim, vinde após mim, veja como eu faço. Agora vão e façam, não acrescente mais nada. Já viu um ditado que diz que o pavão não precisa de enfeite? Ele por natureza já é bonito, não tem que agregar mais nada. Faça exatamente conforme o modelo. Foi a instrução que o Senhor deu a Moisés. Moisés, tenha cuidado de fazer o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Paulo instruindo a Timóteo disse o quê? Tu, pois, filho meu, o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, repete comigo, isto mesmo confia a homens fiéis e também idôneos. Os pais espirituais, tem que ter clareza de propósito. Quando nós sentamos com pessoas diante de nós, a gente precisa saber o seguinte: onde eu estou com essa pessoa? Qual é o caminho que eu preciso fazer para levar ela para o alvo? Nós temos que ter essa clareza. Franco, falando aqui sobre frutificação, e esses 3 verbos têm sido repetidos aí no meio da igreja. Ele diz que quando nós estamos diante de um discípulo, a gente tem que ter clareza de que a gente precisa restaurar. Por que restaurar? Todo mundo que chega para a vida da igreja, chega com um passado a ser restaurado. Eu não. Todo mundo já vem limpinho, bonitinho, não vem nada. Todo mundo. E às vezes há uma dificuldade para expor essas histórias. Mas todo mundo que chega tem um passado para ser restaurado. E uma vez que esse passado é restaurado, essa pessoa precisa ser restituída. Porque para isso Jesus veio. Não é isso? Ele tem muita herança para nós. Então essa pessoa precisa ser restaurada, restituída, e ela precisa ser semeada. Então, você está andando com alguém e você pergunta, o quanto essa pessoa foi restaurada? De fato. Você vai esperar chegar 10 anos num grupo caseiro, lá todo dia olhando no olho, tomando café, para dizer, pô, não conheci isso aí na tua vida, hein? E é lógico que a gente tem também uma cooperação do Espírito Santo, que é o dom de discernimento. A gente precisa ter dom de discernimento, né? Eu já tive, graças a Deus, algumas experiências na esfera do grupo caseiro, de ver Deus nos usar para desmontar, para anular planos do diabo, que a pessoa estava guardando um secreto. Eu já vi várias situações assim. Já chamei pessoas assim no grupo, falei, vem cá, está tudo bem com você? Ah, não, está tudo bem mesmo? E aí começa a desenrolar, vem o choro, abre o verbo. Tem aquela ajuda do Espírito Santo, que nos capacita, amém? Amém? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não é isso? Dom de discernimento, o Espírito Santo nos dá. É uma ferramenta que a gente precisa ter, se não tem, busca a Deus. Mas quando nós estamos diante de alguém, o pai tem que ter isso em mente. Eu preciso andar com essa pessoa nesses 3 verbos: restaurar, restituir e semear. Repita comigo: restaurar, restituir e semear. Que nível você está com as pessoas que você cuida? Desses 3 verbos, que nível que você está? Bom, nós, os pais, precisamos ter clareza de propósito e de visão para conduzir os filhos na vontade de Deus.
Os pais devem ser fiéis em transmitir as medidas que vão levar os seus filhos a edificarem segundo a vontade de Deus. Quando eu digo entregar as medidas, é bom a gente acrescentar, complementar, que nós não devemos temer a oposição desse evangelho moderno. Porque eu vou te falar uma coisa, o negócio está tão humano, que se justifica adultério, fornicação, mentira. As pessoas conseguem caminhar sem crise, porque a palavra é para o ego, é para o homem se sentir bem. Então, nós falamos sobre isso aí, um domingo desse atrás. Nós não devemos ter medo, devemos ser fiéis ao padrão que temos recebido de Deus, transmitir para os nossos filhos sem temer oposição do que quer que seja. Amém ou não amém? Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ele vai vir buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Não é de qualquer jeito. Deus tem um padrão. Deus vem buscar uma igreja que tenha um padrão de qualidade. E nós temos que estar empenhados, envolvidos, comprometidos com isso. Amém? Amém? Bom, paternidade comunica identidade ou não? Nós poderíamos ir assim, alargar um pouco esse tema, mas eu vou dar alguns dados que eu julgo importantes. Paternidade comunica identidade. Eu vi alguém explicando identidade no outro ângulo que eu não tinha visto ainda. Ele falou que identidade a palavra identidade, idem, pode ser traduzida idem igual, idem igual. Então diz que identidade está relacionado igual a quem eu sou, igual a quem você é. É muito interessante como que o pai sem palavra comunica da sua identidade para o filho. Às vezes você está tratando uma questão recorrente na vida de um pai, e aí você se surpreende com o filho fazendo a mesma coisa. Fala, caramba, teu filho está fazendo a mesma coisa. Impressionante. Como que o pai comunica ao filho aquilo que, seu estilo de vida, né? Aquilo que está no teu coração. Então, paternidade comunica identidade. Diz assim comigo: paternidade revela identidade. Está fraco, diz paternidade revela identidade. Diz identidade revela destino. Outra vez, paternidade. Espera aí, acho que isso já não precisa nem eu dar cola, eu vou contar de 1 a 3, vocês vão repetir a frase, não é isso? Acho que o dia de vocês hoje, com exceção de alguns aí que eu sei, não foi tão tenso. A frase toda, 1, 2, 3. Aí estou achando que o pessoal da Bahia não ouviu não, hein? Vamos falar para a igreja na Bahia ouvir e outros lugares aí que estão nos ouvindo? 1, 2, 3. Eu poderia pegar vários textos das Escrituras que confirmam isso que a gente está falando. Vou pegar um texto mais facilmente memorizar, neotestamentário, Jesus que disse, João 20, 21, Jesus disse assim para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu estava usando esse versículo, instruindo o líder, para dizer que a garantia de qualquer missão é quando nós delegamos para filho. Eu usei uma frase assim: missão de sucesso é feita por filho. Às vezes nós nos deparamos com alguns transtornos na obra, e a gente pergunta, essa pessoa é filho de quem? Porque a conduta não demonstra características de alguém que é um filho. Assim, Jesus falou de um padrão. Paulo, instruindo a Timóteo, falou: vale, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, que é em Cristo Jesus, tu, filho. Jesus está dizendo o seguinte:
Ele veio da parte do Pai, como um filho amado, não só como um filho amado, mas um filho unigênito, que aceitou essa missão da parte do Pai de salvar a humanidade. E ele trabalhou um tempo com os discípulos: vinde a mim, ide após mim, ide. Andou com o discípulo ali 3 anos e pouco. Depois, agora chegou o momento de vocês. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Vão e façam o discípulo. Se você quer ver um projeto fracassar, entrega na mão de bastardo. Entrega na mão de pessoas que você não tem a garantia de que essa pessoa de fato é um filho espiritual. Amém? Bom, há nomes na Bíblia que confirmam essa declaração que eu estou fazendo. Quem já ouviu falar de um personagem, está lá em Atos 4, chamado Barnabé? Quem já ouviu falar de Barnabé? Qual o significado do nome Barnabé? Consolador? Todo prefixo bar na Bíblia significa filho. Barnabé, bar, filho, nabé significa consolar ou consolador. O nome Barnabé é traduzido como filho da consolação. Identidade revela destino. Aquilo que eu faço está muito ligado àquilo que eu sou, ou não? Você acha que é capaz de você fazer alguma coisa sem ser? Como você fazer sem ser? Como que um peixe vai voar, um pássaro vai nadar? Não pode. O que nós fazemos está diretamente ligado àquilo que nós somos. Escuta outro texto, depois você lê aí. Números 27, 18. Quando Moisés orava por um sucessor, pedindo ao Senhor que Deus direcionasse a ele sobre aquele que ia sucedê-lo após a sua partida, e Moisés estava orando ao Senhor, Números 27, 18, o Senhor diz assim para Josué, diz assim para Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhes as mãos. Repita comigo as 2 palavras, diz identidade e missão. Toma Josué, filho de Num, não pega um bastardo não, cara, pega um filho mesmo, impõe as mãos sobre ele, e esse varão, ele vai te suceder diante do povo. A referência paternal é necessário para Deus entregar algo em tuas mãos. Amém ou não? Quantos querem algo aqui da parte de Deus? Escuta. A referência paternal na tua vida é algo fundamental para Deus entregar uma herança nas tuas mãos. Deus aguarda que a gente tenha de fato a identidade de filho, para que Ele possa entregar algo novo em nossas mãos. Deus é responsável ou não? Nós vemos isso em vários textos das Escrituras. Nós falamos semana passada, baseado em 1 Coríntios 3, que Paulo diz que o alimento sólido é para os maduros. Ele diz que o leite é para a criança, ou seja, ele está dizendo que quem é imaturo não pode ter algo sólido da parte de Deus, porque é imaturo. A palavra diz que Deus não põe vinho novo em odre velho, nem vice-versa, que Ele é responsável. Então, se você espera algo da parte de Deus nobre, poderoso, você precisa ser filho. Você não precisa temer ter filho, ser filho, você tem que ser filho. Filho te identifica com o Pai eterno. Deus quer uma família de muitos filhos, dá trabalho. Essa relação, às vezes ela é tensa, nós vamos falar sobre isso. Essa relação, às vezes ela é tensa, mas nós não podemos viver como bastardos. Nós precisamos de uma referência de paternidade sobre nossa vida. Nós podemos viver nas massas, no anonimato. Alguém precisa sentir o palpitar do nosso coração. Alguém precisa olhar nos nossos olhos, ordenar a nossa vida. Bom, paternidade espiritual protege. Amém ou não? Amém? Protege ou não? Eu estava vendo com meus 2 filhos pequenos uma rua movimentada.
E a gente fez um percurso, era um evento. A gente fez um percurso longo, na mão, cada um numa mão. No meio daquele tumulto, alguém me ligou. Alguém me ligou, larguei a mão de um, meti a mão no telefone. Estou indo aí já, estou indo para o carro. Volta a falar, quando eu botei, cadê o garoto? Aí ele voltou no fluxo. Quando eu soltei, alguém passou, levou ele no... Mas enquanto ele estava nas minhas mãos, qual era a possibilidade de ele se perder? Nenhuma. Traz isso para o mundo espiritual. Larga a mão de um mentor espiritual para você ver o que pode acontecer com tua vida. Porque paternidade espiritual, ela protege. Paternidade espiritual dá garantia de destino. Eu tenho certeza, garantia que eu vou alcançar o meu alvo quando eu tenho meu pai comigo, alguém que está me mentoreando, me orientando, me animando, me encorajando, abrindo meus olhos. Há um texto, Atos capítulo 13, vê se é isso. Atos 13, 32 diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita, olha aí, feita, nossos pais. Diz assim, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje gerei tal. Mas vamos lá, vamos para o texto, mais objetivamente, ele está dizendo, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a vossos pais, como Deus cumpriu plenamente seus filhos. Deus dá aos pais, os pais dão aos filhos. Se Deus dá aos pais, os pais entregam aos filhos, nós temos garantia de futuro. Essa é a lógica. Ah, mas esse pai, Deus dá aos pais, os pais dão aos filhos. Tem tensão na relação? Tem. Mas o meio que Deus se move, trazendo tantos benefícios, é pai e filho mesmo. João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei para vos receber. Aqui está falando aqui, não se preocupe, porque, irmãos, quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui, irmão? Jesus. Em que momento Jesus falou isso aqui? Quando ele estava sendo assunto aos céus. Então gerou uma preocupação nos discípulos. Sabe que preocupação foi? Um sentimento de orfandade. E agora? Como nós vamos ficar? Ele falou, não se preocupe não. Eu vou para o Pai, vou preparar o cafofo, entendeu? Não se preocupe, não turbe o coração de vocês. Meu Espírito vai vir, meu Espírito vai guiar vocês, meu Espírito vai trazer para vocês a garantia de futuro. E esse Espírito se manifestaria através de quem? De quem? Da família, através dos pais. Que Jesus não está fisicamente entre nós, fisicamente, mas Ele está em nós, se manifesta através de nós. E uma das manifestações magníficas do Senhor em nossa vida é a manifestação da sua paternidade. Então, o pai, ele traz para o filho uma garantia de futuro. Escuta, pensa aí, pensa, eu nunca vi um filho que se rebelou, filho físico, se desconectou dos pais e teve um futuro bem sucedido. Pai estabelece proteção, pai dá garantia de destino, pai aponta o caminho. Quando nós nos desvinculamos, nossos pais, nós ficamos perdidos. Tem uma porção de andarilhos espirituais por aí que rejeitaram a referência da paternidade espiritual em sua vida. Vê que tem gente que não vincula com ninguém, é um estilo Caim, não se vincula com ninguém, ele roda aqui, ali, ele não vincula com ninguém, e ele não tem senso de destino, não é formado, não é protegido, aí por aí vai.
Então, a paternidade, ela estabelece essa proteção. Tem uma frase do Franco recorrente aí nas redes sociais, ele já falou isso aí em vários outros momentos, inclusive, eu falei com ele semana passada, ele falou, estou aqui retirado, quietinho, escrevendo, aí fotografou assim o computador e me mandou, qual o tema? Paternidade espiritual, inclusive é um tema do sertão, hein? Quem vai passar no vestibular e vai para o sertão, é um tema do sertão. Então, ele diz assim, o medo de ser controlado e cobrado nos faz quebrar compromisso, rejeitar cuidado, desprezar rejeição. Quem já viu essa frase aí? Todo mundo, né? Quem não viu essa frase? Quem não viu? Levanta a mão. Escuta. Oi? Repete? Está aí na rede aí. Vocês não são internautas? Diz assim, o medo de ser controlado e cobrado nos faz quebrar compromisso, rejeitar cuidados e desprezar correção. Então, aquele medo, quero que ninguém mande na minha vida, depois a gente vai falar sobre isso, pode fazer com que você tire da tua vida uma malha protetiva extremamente importante. Esse medo, que não sei em que está fundamentado, a gente precisa ajudar e corrigir isso, mas faz com que você quebre compromisso. Deixa eu contar uma história. Tinha um irmão que falou assim, ele estava decidido a abrir mão dos nossos cuidados, e ele queria conversar comigo, só que eu estava orando por esse encontro, e Deus falou comigo assim, claramente, ele precisa ir, porque ele está dividido, se ele for, é possível que ele volte inteiro, então não lute para mudar o teu parecer. Eu fiquei tranquilo, aí ele foi, contou a história, e não é o meu normal esse, né? É normal gastar todos os textos possíveis e cabíveis para reverter o negócio. Aí eu fiquei tranquilo, falei, amém, querido, eu acredito que de fato isso é teu tempo mesmo, você precisa passar por essa experiência, vamos orar. Oramos, a conversa foi rápida, e ele ficou triste comigo. Ele falou assim, pô, não vi uma consternação, não vi uma... Achei que ele fosse lutar por mim, me liberou. Volta e meia ele me sinaliza, precisamos conversar, mas nós não devemos ter medo, que esse medo faz com que a gente despreze aquilo que é essencial para a nossa vida. Provérbio 24:6 diz o seguinte, na multidão dos conselheiros há segurança. Repita essa frase comigo, diz, na multidão dos conselheiros há segurança. Outra vez, na multidão de conselheiros há segurança. Quem quer se sentir seguro nas decisões, quem quer se sentir seguro nos projetos da vida, quem quer se sentir seguro, o caminho é o caminho do conselho. Mas é bem fato que há pessoas que confundem informar com sujeitar. Quando você sujeita, você está aberto para ouvir um parecer, para ouvir uma direção, aberto ou não. Mas quando você informa, ninguém pode fazer mais nada por você, querido. Outro dia falou assim para mim, o falou, estou aqui no aeroporto, estou indo para tal lugar, estou ligando só para te falar. Eu falei, beleza, vai com Deus, meu amado, tchau. Depois ele voltou, perguntei como foi lá. Ele estava num lugar que eu tenho, nesse lugar, muito boas referências. Ele não precisaria pagar hotel, ele não precisaria se preocupar com guia turístico, mas ele me informou. A gente está com o Amadinho lá que a gente orou por ele aqui recentemente, está nos Estados Unidos.
Está andando com ele assim, palmo a palmo, né? Eu falei, cara, qual a distância que esse cara está do Franco? Aí, tal, fiz um link com o Franco. Franco, tem uma amadinha aí, tem andado conosco, tal. Você tem como dar um gás nele aí e receber esse irmão? Acho que sábado agora, já estão se encontrando lá nos Estados Unidos. Uma vida sujeita. Uma vida sujeita. Se você informa o teu plano, você já resolveu tudo. A gente só diz, vai que Deus tenha misericórdia. Mas é questão de fé, de revelação. Entende? Mas um filho não informa, um filho sujeita. O filho confia no pai. O filho confia no taco do pai, confia na visão do pai. O filho é seguro naquilo que o pai vai direcionar para a sua vida. Então, essa coisa, às vezes você informa, às vezes tem uma outra tática, você fala parcialmente, porque você tem medo da resposta, você tem medo de que o discurso pode ser direcionado para alguma negativa, mas Deus fala no sim, fala no não, amém ou não? Sim ou não? Deus fala no sim, Deus fala no não. Diz comigo, Deus é Deus do sim, Deus é Deus do não. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Pode montar um montão de frases aí. Se Deus quiser, se Deus não quiser, então por que você fica bicudo quando Ele diz não? Ele deixou de ser Deus? Então, Deus é Deus do sim, Deus é Deus do não. Agora, quem está nessa incumbência de instruir alguém diante de um projeto, é normal, é coerente, que essa instrução seja baseada em princípio da palavra de Deus. Mas nós não devemos ter medo, porque quem teme perdeu a essência. Qualquer relação que há temor, que há desconfiança, ela já não existe há muito tempo. É um fake. Relação verdadeira é uma relação que envolve confiança. Toda e qualquer relação, se não tem confiança, não tem relação. É fake. Bom, porque o amor, diz lá em Coríntios 13, o amor tudo crê. Amém ou não amém? Escuta, uma relação paternal, de paternidade espiritual envolve amor? Amém ou não? O amor tudo crê? Então por que você duvida? Você leva alguém a dar um diagnóstico, uma direção para você, incompleta, até errar nessa direção, porque você não foi pleno na tua história. Como dizia o outro, comprou uma sela, né? Eu comprei uma sela de couro, sela que põe para montar no cavalo, né? Comprei uma sela de couro, bonita, tanto. Aí espera, tempo depois ele volta. Fala, esqueci de falar que com a sela veio o cavalo. Aí complicado, não é? Não é isso? Mas por que você não me falou que você comprou sela com o cavalo? Não, eu fiquei meio preocupado em perceber uma palavra, perder meu cavalo. Não, eu diante de situações assim, normalmente a gente busca um entendimento nas Escrituras. Leva o discípulo para a palavra. Leva ele para a palavra. Vamos construir uma compreensão à luz da palavra, né? À luz da palavra, mas nós precisamos andar aí por essas águas. Então, uma sujeição parcial não é sujeição. Informar não é sujeição, não é conduta de filho. Filho protocola o projeto inteiro. Aí eu vi uma proposta de um jovenzinho para casar, e o casamento dele é mais para frente. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, rapaz, se esse menino for desse jeito aqui, ele vai explodir da glória de Deus, a nobreza, a compreensão daquele menino sobre conselho pastoral e voz profética. Impressionante. Então, ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Toda relação que não há confiança, essa relação é fictícia, é uma relação utópica, ela não existe. Amém? Bom, está cedo ainda. Está cedo. O que é um filho legítimo? A gente está falando do pai, da importância da paternidade. O que é um filho verdadeiro? Uma época nós escrevemos algumas coisas sobre esse tema.
que é uma ovelha de verdade, que é um regenerado, que é um discípulo. Tá? Então, o que é um filho legítimo? Primeiro, um filho legítimo é um discípulo, é ou não é? É ou não? Repita comigo, diz: um filho legítimo é um discípulo. Diz: um filho legítimo é um discípulo. E o que é um discípulo? Ficaram sem voz? Estão tímidos? O que é um discípulo? Quem vai levantar a mão sem gritar aí no meio do povo aí? Para a Bahia ouvir, a Bahia está vendo lá. Que? Faz tudo que Jesus diz? O que é um discípulo? O que é um discípulo? Diz: um discípulo crê em tudo que Jesus diz e faz tudo que ele manda. De novo, um discípulo crê em tudo que Jesus diz e faz tudo que ele manda. O que é um discípulo? Calma, vamos botar uma palavrinha para ficar mais semântico. Diz: um discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e faz tudo que ele manda. Tá bom, vamos fazer agora uma declaração uníssona. 1, 2, 3. Diz assim: um filho legítimo é um discípulo. Um filho legítimo confia. Poderemos pensar aqui vários dos textos. Provérbios 23, 16 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Repita comigo, diz assim: um filho confia. Eu vi um irmão comentando sobre paternidade, dentro desse tema, da confiança que deve haver entre um discípulo e um pai, e ele faz uma menção, às vezes passa batido assim nos nossos olhos. Ele diz que quem circuncidou Timóteo foi Paulo. Circuncidar é operar fimose. Era um mandamento da lei. Será que você confiaria a ponto de permitir que um pai te faça a cirurgia de fimose? É um nível de confiança forte, não? Pode ver tua Bíblia aí. Paulo circuncidou Timóteo. Paulo, ele conhecia as questões mais íntimas de Timóteo. Tipo: Timóteo, não bebe só água, bebe também um pouco de vinho por causa das suas enfermidades no estômago. Seu estômago está animando ninguém a beber vinho não, tá? Mas ele cria que o vinho tinha uma capacidade, propriedade terapêutica na questão estomacal. Isso fala de intimidade, isso fala de uma relação que envolve confiança. E como nós podemos definir confiança? Volta no que a gente falou anteriormente. A gente pode definir a confiança, voltar no que a gente falou anteriormente. Confiar, como diz o texto aqui, o texto diz assim: filho meu, me dá o teu coração. O que significa dar o coração? Está dizendo o seguinte: não esconda os seus planos, não esconda as suas intenções, confie que, como um pai espiritual, eu posso direcionar a sua vida. Confie que Deus pode direcionar você através de mim, apesar de mim. Não, Deus vai vir lá do céu e vai me direcionar. Oséias tem um texto que eu acho fantástico. Oséias diz que o Senhor nos atraiu com cordas humanas. Jesus está na vida dos meus irmãos. Amém ou não? Apesar das suas guerras, apesar das suas lutas, das questões que precisam ser vencidas, mas Jesus está em sua vida. Amém? Nós devemos tirar a sandália dos pés.
nós estamos diante do irmão, porque ele é templo do Espírito Santo. Então você não fala qualquer coisa, você pensa, reflete, porque é um filho de Deus, é a habitação de Deus no Espírito. Entregar o coração é não ter planos secretos. Entregar o coração é ser íntegro de coração. Eu tenho um plano secreto. É decepcionante. Você encontra alguém que você procura desenvolver algo qualitativo a nível de relacionamento. Você abre tua casa, você abre tua vida, você serve com a palavra e de repente você descobre que essa pessoa tinha um plano, um projeto, que ela esquivou você daquela história. É muito ruim, que aí está emblemático a atitude de alguém que não confia em você. Se a coisa é desse nível, é melhor que pare, é melhor que repense esse negócio, porque o amor tudo crê, tudo crê. Nós exercitamos a humildade, nós exercitamos a fé em Deus, a dependência de Deus, e nós abrimos o nosso coração. Nós não temos planos secretos ocultos no nosso coração. Já vi história de pessoas que deixaram para confessar pecado de imoralidade no tempo de namoro, com medo de ter alguma interferência na data do casamento. Ela preferiu carrear para a vida conjugal, olhe para mim, uma maldição, do que tratar isso em tempo hábil, com medo. Que o Senhor nos livre disso. Que a relação paternal, ela envolve confiança. Samuel, essa história do casamento está levando com base em quê? Provérbios diz, Provérbio 20. Você sabe esse texto, a posse precipitada da herança, o seu fim não será bendito. Onde está esse texto? Procura para mim depois que eu quero citar aqui. Provérbio 20, 21. Escuta. A posse precipitada da herança, o seu fim não será bendito. Quantos namorados tem aqui? Levanta a mão. Namorado santo, levanta a mão. Quando era namorado tinha pergunta dessa, levantava a mão no alto. Quantos noivos e namorados eu tenho aqui? Levanta a mão. Noivos e namorados, para engrossar mais as fileiras. Você sabe que ainda ela não é tua. Você sabe que você ainda não é dela. Isso um dia vai acontecer, quando você selar essa aliança diante de testemunho. Então, se ela não é tua ainda, se você não é dela, a posse precipitada dessa herança, o fim não será bendito. É uma situação bizarra. Alguém não abriu o coração, tem um plano secreto escondido, com medo. Bom, a construção, dentro da questão da confiança, a construção de uma relação sólida, ela precisa passar pelos 3 Cs. Quantos aqui lembram dos 3 Cs? Quantos lembram? Então fala aí. Conhecer, desconhecer. Confiar, se comprometer. Conhecer, confiar, se comprometer. Não vou pedir você para levantar a mão, para você não ficar constrangido. Mas se você não está aí buscando um pai espiritual, que eu acredito que nessa busca tem algumas utopias, começa a se exercitar nesses 3 verbos. Conhecer, que não dá para você conhecer virtualmente, não dá. Confiar, e você vai conhecendo, você vai confiando. Conheceu, confiou, se compromete. Agora, desconfiança, não cabe em nenhuma relação. Toda e qualquer relação começa a se deteriorar quando entra a desconfiança. Amém? Amém? Ficaram pensativos? Ficaram reflexivos? Amém. Bom, o filho legítimo, ele está comprometido com a missão do pai, eu não. Amém? Então repita comigo, diz: o filho legítimo está comprometido
com a missão do Pai. No TM, no Sertão lá, vocês fizeram uma catequese matinal. Todo dia tinha aquela catequese. Era uma catequese baseada numa pergunta: qual é a dieta de Jesus? Qual a dieta de Jesus? Está fraco ainda. João 4:34. João 4:34. Qual a dieta de Jesus? Pô, nem o pessoal de Rio das Ostras está ouvindo, quanto mais na Bahia. Nem o pessoal de São Pedro. Eliana está em casa vendo a ministração, fala para ela ouvir também. Qual a dieta de Jesus? Qual a dieta de Jesus? Qual a dieta de Jesus? O Filho está comprometido com a missão do Pai. João 4,17, Jesus ele diz que ele estava glorificando o Pai, realizando a sua obra. O Filho tem obediência ao propósito, entende isso? Ao propósito. É muito triste, muito ruim, incoerente, quando nós encontramos alguém fazendo alguma coisa, mas o coração dela não está alinhado com o principal, que é o propósito. O Filho, ele está alinhado com o propósito do Pai. Escuta uma coisa, diz assim comigo: o Filho é obediente ao propósito. De outra vez, o Filho é obediente ao propósito. Vê se tem alguém dormindo para tocar no ombro. Tem não. Escuta, vou repetir a frase: o Filho é obediente ao propósito. Olha, tinham duas coisas que a gente era muito firme: propósito eterno. A gente viu uma geração, um tempo entre nós, que dissertava sobre o propósito eterno, em vários formatos, em qualquer momento. Sala de aula, ônibus, qualquer momento. Firme. Entre nós, o conceito do que é discípulo, ninguém ficava rateando, titubeando, não. Quem é um discípulo? Crê em tudo que ele diz, faz tudo que ele manda. Característica de discípulo: frutífero, abnegado, mano. Então, tinha uma outra característica também, que era muito salutar a vida da igreja, a vida do corpo. Era muito difícil um fofoqueiro se criar entre nós. Muito difícil. O fofoqueiro levantava, a bateria antiaérea levantava na hora, batendo. E aí a gente tinha uma prática, uma doutrina boa. A doutrina era assim: se você está falando isso dessa pessoa, isso é fato, essa pessoa precisa muito de ajuda. E se a gente ama, nós vamos ajudar. Então é o seguinte, eu vou te dar um prazo. Qual o tempo que você quer para voltar e esclarecer esse fato? Porque se você não voltar, eu vou lá fazer, e você vai ficar como fofoqueiro. Desse jeito. Desse jeito. Então, linguarudo não tinha vez entre nós. Não tinha vez, era firme. Era firme. E outra coisa, nós não aceitávamos falar de irmãos dentro da nossa casa. Eu já coloquei mais de uma pessoa para fora da minha casa falando mal dos irmãos. E não é pessoa só ligada a gente. E faço até hoje. Não aceito denúncia contra presbítero, contra pastores, até hoje. Levantou, eu resisto. Na hora. Mas, o que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para afirmar essa declaração, que o Filho, ele é obediente ao propósito, amém ou não? Diz: o Filho é obediente ao propósito. Nós falamos aqui, queridos, que Deus espera de nós frutos ou não? Deus espera de nós frutos? João 15, Ele nos designou para irmos e dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos. Então o fruto que Ele espera em nossa vida é o que nós já ouvimos lá, é o fruto tridimensional.
é o fruto em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, falamos isso inicialmente. É o fruto entre nós. Qual é o fruto entre nós? Quando nós nos preocupamos uns com os outros, quando nós edificamos uns aos outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós temos os olhos voltados para a edificação dos nossos irmãos. Então, como eu digo que há um fruto do Senhor entre nós, se nós nos permitimos, nos portamos inconvenientemente no corpo, principalmente no que tange a omissão. Há situações que chegam para nós, lá no presbitério chega para nós, que a gente fala, querido, você andou isso aí com quem? Alguém te ouviu? Alguém tem ciência disso? Ah, ouviu, fulano fez o quê? Nada. Nada. Isso é grave. Que você tem uma responsabilidade com o teu irmão, ou não? Ou não tem? Ou a responsabilidade com os desatinos das ovelhas é só dos pastores? É isso? Foi o que Caim falou. Caim matou o teu irmão, né, a história que nós já conhecemos, e Deus perguntou, Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta? Porventura, sou eu tutor do meu irmão? Porventura eu tenho uma coisa com ele? Ele que se vire. Ele havia matado seu irmão. Isso chama-se prevaricação, um termo técnico jurídico. Isso chama-se negligência, falta de amor, falta de cuidado. Não é possível você ver alguém que está morrendo, que está ateando fogo no corpo e não fazer nada. Essa queimada que está aí no Brasil, que a gente tem que cantar aquela música de Fernandinho de Campos direto até chover, não é? Aí faz chover. O Brasil está pegando fogo. Eu vi uma cena que eu fiquei pensando assim, fiz uma analogia com a realidade espiritual da igreja. Não sei se vocês viram, um carro na BR, acho que foi no Mato Grosso, e tinha um garoto botando fogo na estrada. O motorista parou e falou, ô meu irmão, vai assim não, rapaz, ô rapaz. Poxa, ele tinha consciência do que aquele fogo ia causar. E é triste a gente ver, né, assim, no término das queimadas, assim, no desenvolvimento das queimadas, os animais carbonizados, a árvore. Coisa mais linda que tem é você ver uma arara na natureza. Uma arara azul, você fica hipnotizado. Eu vi uma revoada de arara azul, quase que eu voei atrás delas. E aí você olha na reportagem, um ninho de arara azul com os filhotes mortos dentro. Isso gera uma reação. Mas quando alguém bota fogo no corpo, você faz o quê? Lança um contra o outro, dissimula, promove rebelião, divisão, você faz o quê? Você espera que 6 pastores façam uma agenda, além das suas próprias demandas, façam uma agenda, né? E vá marcando para atender um por um. Irmão, nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós temos um compromisso com o propósito de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós temos que estar empenhados nisso. A missão do Pai é nossa missão ou não? Repita comigo, a missão do Pai é nossa missão. Se nós olhamos para pessoas que estão com carinha humana, com manifestação humana, carnal, nós temos que ser firmes pela palavra, para que elas tenham carinha de Jesus, voz de Jesus, atitude de Jesus. Por quê? Porque nós somos filhos comprometidos com a missão do nosso Pai. Nós estamos comprometidos com o propósito não está na corrente sanguínea, nós não andamos de forma inconveniente, não mentimos, não prostituímos, nós estamos comprometidos com o propósito. O filho, ele está comprometido com o Pai, um propósito do Pai, o filho legítimo. Amém ou não amém? João capítulo 17, verso 10, na oração ainda lá sacerdotal, Jesus diz: todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Tudo que é teu é meu, o que é meu é teu, e nisto o Pai é glorificado. Está tudo junto e misturado, meu irmão. Nós não vivemos de
de um salário, uma bonificação. Nós temos uma herança, que é do pai, é meu, que é meu do pai. Olha, às vezes nós conversamos com alguém, assim, conversa normal, né? A pessoa fala assim, mas vocês, né? Vocês andam assim, vocês... Eu falo, peraí, nós mais não? Não somos nós mais? Então, eu tenho uma ótica e uma visão, você tem outra, e nós comemos no mesmo pão? Bebemos na mesma água? É uma fala comprometedora, tu não acha não? Vocês, tem vocês não, meu. Espada pelo Senhor, espada por Gideão. Lembra disso? Lembra? Espada pelo Senhor, espada por você. Alguém que eu conheço a vida, que eu conheço o propósito, conheço as intenções. Quando eu vejo os ânimos assim, eu me levanto lá e falo, não, eu estou com ele, meu irmão. A parada dele é minha, estou fechado com ele. Acabou. Que o filho, ele de fato está comprometido. Se a tua palavra é você e não é nós, está complicado o negócio. Se o pão é teu e não é nosso, está complicado o negócio. Porque a oração do Pai Nosso, o pão é nosso, não é isso? E o Pai também é nosso. Não tem pai teu, pai meu. O Pai é nosso, o pão é nosso. A igreja é nossa. Nós somos membros do corpo de Cristo. A missão do Pai é nossa. Tem muita água para correr, temos tensões, temos divergências, mas somos filhos de um mesmo Pai, estamos encerrados numa mesma visão. Amém ou não amém? Nada pode nos tirar isso. Aquilo que é essencial é que nos prende. Como disse Agostinho, no não essencial, liberdade. No essencial, unidade. E em todas as coisas, o amor. Nós somos filhos do mesmo Pai, estamos inseridos numa mesma missão. Diz comigo, todas as coisas do Pai são minhas. Eu vou orar para terminar, porque eu quero, semana que vem a gente concluir isso. Por que eu não quero trazer... Eu tenho mais um tema aqui, depois eu vou entrar numa parte muito prática dessa reflexão aqui, que é sobre as tensões, os conflitos que surgem nessa relação, tanto do pai natural, pai biológico, físico, quanto o pai espiritual. Quantos pais tem aqui? Tem tensão nessa relação? Não tem? Mas é boa, é gostoso? Você abriria a mão de ser pai? Não abriria mesmo. É ruim, mas tem tensão. É prazerosa, né? Mas tem tensão. O filho espiritual não é diferente, mas nós precisamos distensionar esse negócio. Nós precisamos, à luz da palavra, derrubar os sofismas. Sabe qual é a minha expectativa? Que a gente tenha um tempo assim legal, nosso próximo encontro, onde a gente gere um clima assim de liberdade para você procurar teu pai aí, abraçar e refazer a tua aliança. Restaurar a tua aliança. Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. O filho está comprometido com a missão do Pai. Lembra da música lá que a gente cantava um tempão? Eu quero, Senhor, compartilhar. Pode ir. E dos seus planos. Quero perder, renunciar a minha vida e viver só para ti. Eu quero ser transformado de glória em glória
a cada dia manifestar teu grande amor, que eu diminua e que tu cresças na minha vida. Vem me moldar a imagem de Cristo, é o que eu preciso cada vez mais. Levanta tuas mãos. O que eu estou pedindo para você fazer esse gesto? Que não seja um gesto somente externo, exterior, mas que seja um gesto do teu coração. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo espiritualmente o seguinte: eu me rendo, Pai. Que seja feito a tua vontade, não a minha vontade. Que na minha vida seja restaurado o que for preciso, para que eu possa viver essa dimensão magnífica que é ser membro da tua família, que é ser um filho, que é ser um pai espiritual. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Esse tempo que nos desafia, que nos toca a estarmos diante de Ti, pedindo ao Senhor, buscando do Senhor um alinhamento, um realinhamento no que tange a esse posicionamento no corpo de Cristo, que é um posicionamento de pai e de filhos espirituais. Sabemos que o inimigo, nosso inimigo, desde o princípio, Pai, ele tem uma meta, que é destruir a família, Pai. Ele tenta de todas as formas destruir a família, Pai. E sabemos que uma das táticas, das armas de destruição do inimigo nesses dias, Senhor, é promover a orfandade, Pai. Quantas pessoas estão se autodestruindo, quantas pessoas estão em profunda crise, porque vive algum nível de orfandade, seja orfandade física, seja orfandade espiritual. Mas Tu és um Deus Pai. O Senhor diz que o Senhor pega, ó Deus, o órfão e faz ele habitar em família, Pai. Peço a Ti em nome de Jesus, se há alguém aqui entre nós que tem vivido essa crise, esse conflito da orfandade, a orfandade do pai que não convive mais, sumiu da sua visibilidade, aquele pai que às vezes está presente, mas é um pai omisso, alguém que vive uma crise de orfandade espiritual. Que o Teu Espírito Santo vá trabalhando, que o Teu Espírito Santo vá agindo, para que essa lacuna, para que essa brecha seja restaurada no poder do nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, que aquilo que compartilhamos aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, em casa, onde quer que Teus filhos possam estar, vá ampliando essa compreensão, mas não somente ampliando essa compreensão, mas sobretudo vá ardendo nos corações, de maneira que o que se ouviu, haja uma resposta de prática em nome de Jesus, Pai. Eu oro nesse sentido, que o Senhor restaure a paternidade espiritual, em nome de Jesus. Pessoas que estão nos ouvindo pela internet, essas localidades que estão nos ouvindo, nós também estendemos nossas mãos, liberamos sobre tua vida a bênção da paternidade, no nome de Jesus. Há um Pai eterno que te conhece no íntimo. Nós não temos crise de solidão, nós não temos crise de desamparo, porque um dia o Espírito Santo entrou em nós e podemos dizer com toda a convicção: meu Paizinho. Que seja teu coração sarado de todo e qualquer sentimento de orfandade, que o poder do Espírito Santo inunde o teu coração, que você se levante e você glorifique ao Pai que está nos céus, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Pai, de todo o nosso coração. De fato, o Senhor é bom e Suas misericórdias duram para sempre. Seja assim em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém, amém, Pai, em nome de Jesus.